Você vai ver agora um corte de mais uma das aulas e das lives que nós temos aqui no canal do Instituto Brasileiro de Engenharia Estrutural. A gente sempre traz profissionais que têm conexões reais com o mercado, que têm atuação permanente e que vivem no seu dia a dia o estado da prática. Então acompanha comigo até o final. Primeira pergunta que a gente faz, o que é um reforço, propriamente dito? Então, assim, o reforço estrutural, basicamente, ele consiste numa intervenção corretiva, né, onde se confere, né, ao elemento estrutural o aumento da sua capacidade resistente, né? Podem ser por diversas razões, né, requisitos de carga. Eu vou aumentar a carga numa estrutura que ela não foi dimensionada para aquela carga, então eu preciso conferir alguma forma aí de aumento de capacidade resistente através de um reforço, né? Pode ser também necessidade por uma falha construtiva, né? Esqueci de pôr uma barra lá no concreto, faltou, preciso complementar isso, né? Ou a geometria incorreta, enfim, né? Ou também baixa resistência dos materiais, o concreto não deu a resistência, e agora o que eu faço, né? Preciso pensar, num primeiro momento, na avaliação da segurança dessa estrutura, né? E no segundo momento, como proceder aí com um reforço estrutural para que a estrutura tenha aí o seu coeficiente de segurança garantido, né? Então, tudo que a gente fala aí passa pela segurança estrutural, né? Então a gente tem que garantir aí uma probabilidade aí de ruína que seja a mínima possível, né? Para que a estrutura seja utilizável e dê segurança para o usuário, né? Dentre os principais tipos de reforço, né, utilizados aí em concreto, a gente tem os mais conhecidos, né? Seria o encamisamento, né? Chamado encamisamento, que é o aumento da seção, né? Nessa técnica aí são introduzidas aí armaduras adicionais, né? Uma capa de concreto de alta resistência, né? Com o objetivo de aumentar a geometria, né? Aumentar braço de alavanca e conferir com isso aí um aumento na capacidade de carga do elemento estrutural. Além do encamisamento, eu posso utilizar a proteção externa, né? Um reforço bastante interessante em estruturas que estão já com carga elevada, né? E eu tenho essa possibilidade de fazer a aplicação dessa proteção, né? Passa a ser uma situação de interesse também, né? Além do encamisamento, né? Existe uma técnica de chapa metálica aderida, né, onde eu posso introduzir em zonas de tração elementos metálicos, né, para atuar em conjunto com as armaduras e assim formar um novo mecanismo resistente aí do elemento estrutural, seja uma viga, né, um pilar, uma laje, né, e as fibras de carbono, né, que estão aí bastante alta no mercado, né, utilização de reforço com mantas, né, e laminados de carbono, inclusive podem até ser protendidos também, né, dependendo da situação, né? É um reforço muito interessante, porque ele é muito leve, né? Fibra de carbono, eu faço um reforço acrescentando poucos quilos à estrutura, com uma capacidade equivalente ao encamisamento, que eu vou, às vezes, adicionar centenas, até alguns milhares de quilos na minha estrutura, né? E a fibra de carbono, ela tem uma aplicação muito simples, né? Material leve, fácil de manusear, né? Tem alguns inconvenientes, né, porque é um material, apesar de ser muito resistente, ele é extremamente frágil, né, ao contrário do aço, que eu tenho um patamar de escoamento bem definido, né, que me dá uma dutilidade adequada. A fibra de carbono, na ruptura, ela não proporciona essa dutilidade, né, sempre elementos reforçados com fibra de carbono, quando são levados à ruptura, tem essa ruptura de forma brusca, o que não é desejável aí, visto que as estruturas precisam ter ruptura dútil, né? Precisa avisar que está rompendo. Então, o dimensionamento de fibra de carbono precisa levar em conta essa situação, né? De escoamento, de utilidade, né? Enfim, e eu preciso respeitar essas limitações. Então, dentre essas soluções, né, eu posso escolher a que melhor se adequar aí à necessidade, né? Tiver o melhor custo-benefício, disponibilidade de materiais, mão de obra, né? Enfim, que reforço normalmente a gente utiliza aí técnicas que não são tão convencionais, né? Então, a gente precisa, na maior parte dos casos, trabalhar aí com mão de obra especializada nesses casos. Bom, os desafios aí, né, e as soluções em reforço, né, são, em primeiro momento, desafios de espaço, né, geométrico. Às vezes eu altero muito o gabarito da minha estrutura, né, por exemplo, um pilar de fachada do edifício, eu posso, no encamisamento, afetar esse aspecto arquitetônico, né, e descaracterizar a fachada, o que não é
adequado, eu posso ter perda de área útil de uma unidade, isso também não é muito bem visto aí quando a gente fala em reforço estrutural com o cliente, né? Para quem trabalha aí no mercado imobiliário sabe que a área vendida ela não pode ser menor, né, do que está no memorial descritivo, né? O cliente vai lá com treino, às vezes, medir, então qualquer metro quadrado a menos que você reduza aí na sua unidade por conta de um reforço pode aí incorrer em discussões aí com o cliente que não são desejáveis pelo incorporador, né? Um outro desafio aí agora de ordem técnica, né, seria a compatibilidade dos materiais, né? Em muitos casos eu estou trabalhando com materiais de resistências distintas, módulos distintos, né? E eu preciso fazer com que eles trabalhem de forma similar, né? Eu preciso compatibilizar a deformação desses materiais para que não corra o risco de uma parte romper, a outra ficar íntegra, né? Então eu tenho que dimensionar esse reforço de modo que haja aí uma transferência de carga adequada e, ao mesmo tempo, a parte que estaria aí com menor resistência consiga absorver essas deformações sem maiores danos, né, para a estrutura como um todo. E a parte de inovação tecnológica, né? Hoje em dia a gente está vendo aí, não só na área de materiais, né, mas também na parte de análise numérica, né, de estruturas, né? Hoje a gente tem condição de fazer modelos extremamente refinados, né? Isso aí, por um lado é muito bom e por outro lado também parece ser muito perigoso, né? Porque modelos muito sofisticados, às vezes a gente perde um pouco do controle do que está acontecendo. Então a gente precisa olhar um pouco de cuidado para isso, né? Saber, em primeiro lugar, resolver essa estrutura manualmente, né? Saber quais são os mecanismos envolvidos, e aí sim refinar um pouco a análise, né? Olhar aquilo com uma forma um pouco mais refinada para extrair desses modelos formas mais simplistas de análise, né? Também tem que estar bastante atento à evolução dos materiais, né? Os materiais estão mudando sempre, né? Cada dia a gente tem coisa nova no mercado, sejam grautes aí de alta resistência, né? Como eu disse, a fibra de carbono, que hoje não é mais novidade, mas 10 anos atrás era coisa nova, né? Era inovação. Resinas epoxídicas, enfim, existe aí uma grande gama de materiais que estão surgindo, né? Isso, por um lado, é muito bom, né, porque dá para a gente opção de trabalho, e, por outro lado, a gente precisa ter cuidado, porque materiais novos são pouco testados, né? Muitas vezes a gente não tem norma específica que trate do assunto, então a gente, às vezes, precisa se apegar muito a ensaio de laboratório, né, a pesquisa acadêmica, né, para ver como que é o funcionamento disso, né, para ter segurança de aplicar isso em projeto, né? Então, assim, introdução de coisa nova é muito bacana, muito legal, mas também precisa ser feito de forma cuidadosa e muito criteriosa, né, para que a gente não corra aí em riscos à segurança de uma estrutura. E aí, gostou? Quer ir ainda mais profundo nesse assunto, entender mais estrutura de concreto armado e protendido, aprender a projetar casas e prédios? Eu tenho uma boa notícia para ti. Nós estamos com inscrições abertas para pré-matrícula na pós-graduação, nosso curso de especialização em estrutura de concreto armado e protendido. Eu vou deixar um link logo abaixo aqui na descrição do vídeo. Vai lá, faz tua pré-matrícula, que alguém aqui, algum coordenador pedagógico do nosso time vai entrar em contato com você. A gente se vê!